então eu representei Jesus. Primeiro indiquei que é no passado. Representei Jesus. Aí Jesus avisou pessoas que estavam ali, ó. Eu posicionei ali. Aí, virando para lá, então agora é uma cena, estou encenando. Jesus disse, então o próprio Jesus falando com as pessoas, ajudando todos. Então eu vou ajudar todos sempre. Falou que isso sempre vai acontecer, isso sempre vai continuar, né? Então dá uma ideia de repetição de imagens. Então, disse que no passado, representei Jesus agora, fiz ele avisando e ensinando várias pessoas. Então, disse que a cena vai ser no passado, representei Jesus, representei Jeová, agora Jesus está em algum lugar, não disse aonde. Aí Jeová fez o quê? Escolheu. Então Jesus estava aqui. Escolheu. Perceberam? Então, novamente, cena no passado, representei Jesus, em seguida represento Jeová, Jesus então está em algum lugar, Jeová escolheu Jesus, e aí eu falei, olha, ele, que era Jesus que estava ali, Jesus, então passei a representar Jesus e fiz Jesus trabalhando. Representei muitas pessoas ali, então, representando a humanidade, represento Jesus agora, ele ajudando aquelas pessoas que estão ali. E perguntei como isso é feito. Poderia ter feito assim também. Mesma forma, só mudei o lado onde eu desenhei a humanidade. Viram? Então, disse que a cena no passado, desenhei pessoas daquele lado, representei Jesus, ele ajudava aquelas pessoas e cuidava delas, ou seja, ele cuidou de várias pessoas que estão ali. Então, desenhei as pessoas, representando já as pessoas, porque eu não olhei para elas. Então, eu represento já a humanidade, estou olhando para frente, né? Represento a humanidade. Aí, algo verdadeiro, desenhei, conhecer, então, né? Uma ideia de conhecimento, indica um sinal de necessário. Ou, posso olhar para você também. Então, se perguntar, né? Conhece ele? Então, representei você, comecei a fazer uma cena onde você é o personagem, você começa então a aprender a Bíblia e a Bíblia ajuda você, porque nesse momento eu estou representando você. Então, fiz a Bíblia me ensinando, é algo verdadeiro esse ensino. Ok? Então, o ensino é verdadeiro. Então, aprender, estou aprendendo da Bíblia, importante, sinal que a cena anterior é importante. Então, representei Jeová, joguei ali,
e começo a indicar então que a próxima cena vai ter relação com ele. Qual é a próxima cena? As pessoas, né, desenho uma série de pessoas aqui, aprendendo sobre ele, aprendendo dele. Então eu posso usar esse sinal para indicar que uma cena representa a outra. Poderia também simplesmente fazer assim. Já supondo que Jeová está ali. Poderia também fazer assim, colocar Jeová lá com os olhos, estou olhando para lá, as pessoas, ok? Então, ó, de novo. Aí representa as pessoas, porque estou olhando para vocês. Aí elas estão então aprendendo do que vem de lá. O que vem de lá? Jeová. Então, representei Jesus, coloquei ali e falo que a próxima cena tem relação com ele. Então, qual é a próxima cena? Você aprendendo de Jesus. Poderia novamente apenas fazer assim. Então, represento Jesus. Então, eu sou Jesus agora. Representei. Aí represento você. Onde está Jesus? Não falei onde ele está. Quando eu fiz assim, comecei a aprender de lá, eu já mostrei com os olhos e com a direção, né, do aprendizado onde estava Jesus. Ok? Poderia também fazer assim. Poderia fazer assim. Jesus está lá, eu estou vendo ele lá. Várias formas para a mesma frase. Vejam, disse que a frase está no passado, o que vai acontecer, né? O que eu vou falar aconteceu já. Fiz você, então representando você, e você avisando alguém ali. Aí eu perguntei, qual é o sinal daquela pessoa? Quem é? Veja, representei Jesus, representei você, então Jesus ficou em algum lugar. Quando eu fiz você obedecendo, lá estava Jesus então. Aí perguntei se você queria essa cena, se essa cena você deseja. Então, apontei para Deus, né? Fiz sinal de Deus, que representa Deus. Deus estando lá em cima. Você, então estou representando você. Então, fiz você obedecendo. Aí perguntei se você quer. Aí falei, então, desenhei uma Bíblia. Novamente representei você. Nem precisava, porque já era você, já estava representando, mas para frisar. Então, representei você novamente. Fiz você obedecendo a Bíblia. Então, representei Jesus, representei você, Jesus foi em algum lugar, aí eu fiz um sinal de conhecimento, de conhecer, olhando para Jesus, e perguntei se você quer. Então, eu fiz esse sinal de alguém estudando alguma coisa, e perguntei se você quer isso. Poderia também fazer assim. Seria até melhor. Representei primeiro você estudando alguma coisa e perguntei se você deseja, se você quer aquilo. Represento você, desenhei uma Bíblia aqui na minha frente, você estudando a Bíblia e fiz uma continuação dessa cena. Então, eu olhando para você, fiz uma ideia, né, de estudo bíblico, né, de a pessoa fiz uma Bíblia, a pessoa estudando a Bíblia. Aí, perguntei se está combinado, se a gente pode estudar, realmente fazer isso, se essa cena está combinada.
Então, desenhei uma Bíblia, aí tem várias coisas sendo explicadas, né? Que a Bíblia explica. É a mesma coisa que esse sinal, só que feito com uma mão só, dizendo que a Bíblia está explicando. Aí, apontei para você, representando você, e você aprendendo com essas explicações. Então, representei você no caminho certo, obedecendo quem estava lá. Fiz o sinal depois, Jeová olhando para lá, então coloquei Jeová depois, pode fazer isso. Perguntei se você quer essa cena. Ok? Então, desenhei Jeová, representei você, Jeová estava lá em cima, né? Eu olhei para ele lá. Apontei para você, representei você, aí você começou a aprender dele, ó, sobre ele. E aí começou a andar no caminho certo. Representei você, fiel, andando no caminho certo, e perguntei: como? Então, apontei para Deus, representei você, você obedecendo a Deus, e falei que isso era necessário. Então, apontei para Deus, falei o sinal de Deus, né, com D, representei você, você aprendendo, e falei que essa cena é importante. Veja, mostrei uma cena, representei Jeová e fiz ele satisfeito com alguma coisa, né? Aí perguntei: você quer? Então, você quer o quê? Essa cena anterior, que era Jeová satisfeito. Mostrei duas cenas, mostrei uma cena e perguntei: então, fiz alguém estudando a Bíblia, disse que é importante essa cena, a cena anterior desse estudo. Aí perguntei: então, desenho uma Bíblia aqui, faço alguém lendo e estudando. Aí digo que a cena é importante. Ok? Represento você, fiz você lendo a Bíblia, aí Deus ajuda você. Ainda apontei, né? Deus então ajuda. Certo? Também poderia fazer assim. Poderia voltar para você. Então naquele momento eu teria deixado de representar você. Daria para entender também. Veja, fiz a cena de você estudando e lendo a Bíblia. Apontei para Deus, liguei uma cena com a outra, então esse estudo tem relação com o quê? Com o aprendizado sobre Deus. Então eu aprendo sobre Ele. Então, estudando isso, eu aprendo dele. Então uma coisa tem relação com a outra. Então, desenhei uma Bíblia, representei você, você lendo a Bíblia, ok? Aí, abre os olhos, desperta. Então, fiz você, então represento você, você lendo e estudando a Bíblia, ok? Está aqui. Aí, você aprende, olha, aprende dela e desperta.
Então, representei você estudando a Bíblia. Aí eu olhei para você de novo e perguntei, aceita essa imagem? Também eu posso fazer uma pessoa qualquer, estudando a Bíblia, por exemplo, simplesmente desenhando. Aí, olho para você, faço um aceite e aponto para você. Então, essa cena, você aceita? Então, faço um aceite, perguntando e aponto para você. Também pode ser feito assim. Então, representei Jesus, ele vivo, né? Ou a vida dele, ele vivo seria melhor, né? Então, Jesus, ele vivo. Aí, joguei ali. Então, eu estou dizendo que agora a próxima cena vai ter relação com ele, com essa imagem. Aí, a Bíblia explicando. Então, que explicação? Explicando sobre o quê? Sobre aquela imagem, que tem relação. Então, a Bíblia explica sobre a vida de Jesus. Então, esse sinal é usado para dar relação entre imagens. Veja, então, representei Jesus, ele vivo, joguei ali. Agora, toda a outra cena vai ter relação com ele, com essa vida dele, com ele vivo. Aí, qual é a outra? O estudo, veja, estou estudando ali sobre aquilo, aprendendo. Então, representei você, fazendo um esforço para andar no caminho certo. Representei Jeová, Jeová ajudando você. Também poderia fazer assim, olha. Então, representando você, aí eu paro de olhar para você. Então, eu estou fazendo uma cena de você se esforçando em seguir o caminho certo. Então, já sou uma cena, isso já é uma cena. Aí, Jeová está lá em cima, me ajuda. Então, está ajudando, na verdade, você, a quem estava representando. Posso fazer de duas formas diferentes, encenando ou narrando o que eu estou falando. Então, primeiro eu disse que Jesus, coloquei ele ali e falei que ele é importante. Então, Jesus, que eu coloquei ali, é importante. Aí, estudando detalhadamente, ou seja, analisando cada detalhe, então, disse que isso é necessário. Essa imagem é necessária. Então, fiz lei relacionada a Jeová, então é a lei dele. Representei você obedecendo essa lei. Então, disse que essa imagem toda é importante. Da mesma forma, então, lei relacionada com Jeová, a lei dele. Desenhei um TJ, representei um TJ, um testemunho de Jeová, obedecendo essa lei. Ok? Coloquei Jesus ali com os olhos, representei um testemunho de Jeová e ele acreditando ali, ó, em Jesus.